Fala, torcedor, fala, cartoleiro. Agora nós estamos, sim, chegamos àquele momento tão esperado da semana, que é para escalar os nossos times para o Cartola. E eu sei, confessa, eu sei que tu, no sábado à tarde, lá por 3h30, pouquinho antes de fechar o mercado, tu vai lá e revisa a tua escalação para saber se não tem nenhum jogador que está lesionado, suspenso, contundido. Dá aquela revisada para botar o time em campo competitivo. Eu sei, eu também faço isso, todo mundo que joga Cartola faz isso. Então eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ter dicas importantíssimas para que tu possa fazer tantos pontos quanto tu gostaria de fazer, que é o meu caso também. Semana passada, quem viu o vídeo aqui que eu fiz com o nosso colega de canal aqui, o Kleber, que hoje, só hoje não pôde estar aqui presente, né? Tinha um compromisso obrigatório aí que ele não podia faltar. Então hoje fica comigo aí por conta de dar as dicas da rodada 4 do Cartola. Semana passada nós falamos que nós faríamos 80 pontos cada um. E a gente falhou retumbantemente. Nós fizemos 44 pontos, o Kleber fez, eu fiz 45, tá aqui inclusive, né, nessa segunda tela, fiz 45 pontos. O que serve de consolo é que a média dos cartoleiros na rodada passada fez 44 pontos, né? Então, mesmo assim, nós ficamos acima da média dos cartoleiros. Eu fiz também, ou seja, eu estou com 126 cartoletas de patrimônio, 127 praticamente. A média é 107 cartoletas, então nós estamos ainda em condição de fazer uma boa rodada, uma boa escalação. E hoje o que a gente vai fazer é fazer uma escalação para recuperar, porque vocês viram que na primeira rodada eu fiz praticamente 80 pontos, depois fiz 71, uma boa pontuação também, e caí ladeira abaixo 45 pontos numa rodada onde todo mundo foi mal, né? Pelo menos isso. Então, gente, a meta dessa rodada é voltar nessa casa aqui dos 80 pontos. É isso que nós vamos fazer nessa rodada e é para isso que nós vamos trabalhar. E é por isso que nós estamos aqui para dar dicas de cartoletas, de jogadores que não gastem tanta cartoleta, até porque eu sei que nem todo mundo tem 120 cartoletas, 126. Então eu vou tentar montar um time aqui para ajudar a galera que tem mais ou menos ali uma 110, 115. Vamos tentar ver se a gente consegue montar um time que não tenha uma grande quantidade de cartoletas, que não seja rico, né? Lembrando que eu estou escalando aqui na sexta à noite, esse vídeo vai sair agora no sábado de manhã, então tudo pode mudar, a gente tem que ficar prestando atenção aí às escalações. Bom, eu estou com um time aqui, enfim, eu só botei um time aqui para começar a escalação, não preste atenção nisso, não é esse o time que eu vou botar para vocês. O esquema que eu tenho usado aqui, galera, é o 4-3-3. Mas nessa rodada eu tô pensando em dar uma aloprada, cara. Eu vou usar o 3-4-3, mas não se preocupe que eu vou dar opções de laterais aqui também, tá? Já tenho aqui na manga bons laterais que podem ajudar vocês a fazer também uma boa pontuação. Cara, sem muita enrolação, vamos então agora para a minha segunda tela, que vocês estão vendo aí ao fundo, tá? Então, quando eu olhar para o lado é porque eu estou aqui mexendo nessa segunda tela que tem a escalação. Vamos começar, claro, pelo gol, tá? Pensando assim em não escalar jogadores muito caros, eu tenho duas opções aqui que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Uma, provavelmente a galera vai escolher muito o Fábio, vai escolher muito, talvez também aqui, o goleiro do Cruzeiro também, o Rafael Cabral, porque o Santos vem mal, né? O Fábio e o Rafael Cabral aqui, eles têm um bom histórico. O Fábio vem em ascensão, sempre fazendo boas pontuações. O problema do Fábio é que ele está valorizado, então talvez se ele não tiver uma pontuação muito boa e é um clássico, né? Ele pode desvalorizar também, então tem que ficar atento a isso, embora nada seja garantido, tá? Mas tem dois goleiros aqui que eu vou sugerir para vocês, que são goleiros que digamos assim, são boas opções para quem não pode gastar muito, tá, galera? Esse que é o intuito aqui do vídeo, né? Na verdade, são mais goleiros que eu vou colocar aqui, mas a princípio, boas opções seriam o Cássio, que está custando 7 cartoletas, ou seja, 8 cartoletas, né? É um preço relativamente acessível. Ele está desvalorizado, ou seja, Corinthians joga em casa, é favorito contra o bom Fortaleza, mas o Cássio, se fizer uma pontuação
relativamente boa. Você ganha cartoletas, que você precisa disso também, já que você tem talvez aí 110 cartoletas na média, e aí, se ainda contando com SG, né, com não sofrer gols, o Cássio pode então também colaborar na tua pontuação. E o Cássio, ele vem com uma pontuação cada vez maior, ou seja, o Corinthians com um treinador novo, né, com o Vanderlei Luxemburgo, a tendência é o Corinthians vencer esse jogo aqui. Então o Cássio seria uma excelente opção, tá? Tem outras opções aí também, por exemplo, o Rafael é uma boa opção também. É a mesma situação do Cássio, ele está desvalorizado na última rodada, ou seja, se ele fizer uma pontuação relativamente média, ele não vai desvalorizar, ou seja, você não perde cartoletas, e ele está oscilando muito, por isso que ele não é a minha primeira opção. Tá? Talvez ele vá para o meu banco de reservas. Uma outra opção também que a gente pode botar aqui, se tiver um pouquinho mais de cartoletas, aí não contando tanto com ganho de cartoletas, mas com pontuação, é o Lucas Perry, não sei como fala o nome dele, né, do Botafogo. Ele que tem aí uma pontuação sempre positiva, tá? Fez 9 pontos na última, por isso que ele valorizou. Mas ele pode também ser uma opção aqui para jogar, caso você não vá no Cássio, tiver um pouquinho mais de cartoletas, pode botar o goleiro do Botafogo também, tá? Então ficamos com o Cássio aqui. Eu não vou escalar laterais, como eu falei, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas opções de laterais que podem sim ir bem, tá? Eu colocaria aqui, eu vou até mudar só, aliás, eu vou só mudar aqui o esquema tático, só para botar laterais, depois eu volto, tá? Tem 2 laterais aqui que eu acho que podem atender bem a galera toda, que são laterais que não são tão caros, tá? E que jogam jogos onde os times provavelmente vençam, tá? Um deles que eu quero destacar aqui para vocês, eu estou nas laterais, não é isso? Estou nos laterais. Então, um que eu quero destacar para vocês é o lateral do Fluminense, o Alexander, tá? Que ele não custa tão caro, tem a questão de poder valorizar cartoletas, foi mal na última rodada, joga um jogo contra o Fluminense vem bem, não deve poupar jogadores, é um clássico, por isso não se poupa. Então, o Alexander pode ser uma boa opção. Tá? Tem também um lateral aqui que eu separei aqui, que é o Piquerez do Palmeiras, também mais ou menos o mesmo perfil do Alexander. É um lateral que é um bom jogador. Primeiro tem que ver se ele é um bom jogador. Provavelmente vai valorizar algumas cartoletas. Se tu precisa de cartoletas, pode pensar não só em pontuar, mas em valorizar também, porque tu vai precisar a longo prazo ter dinheiro para poder jogar o Cartola competitivamente, tá? Ele joga contra o Goiás, é fora de casa, mas o Palmeiras é franco favorito, tá? O Goiás é uma equipe que tem lá as suas limitações, embora tenha feito um jogo muito bom contra o Grêmio, tá? Então não é uma equipe, o Goiás não vai brigar contra o rebaixamento, mas a tendência é que o Goiás tenha dificuldade contra o Palmeiras por ser o Palmeiras, tá? Então Piquerez poderia ser uma outra opção, tá? E tem um outro jogador aqui também que eu tô procurando aqui, que eu quero indicar para vocês, que daí é uma opção um tanto quanto barata, tá? Deixa eu só colocar aqui num filtro os jogadores do Bahia. Vamos lá, não tem nenhum jogador do Bahia, então talvez eu tenha que colocar aqui como dúvida, contundido, suspenso. Aí, o Bahia tá com lá atrás em dúvida, não se sabe quem vai jogar, mas esse jogador aqui, o Joner Chaves, ele é um jogador que você pode também tentar colocar, claro, vai ter que ficar de olho nessa questão se ele vai jogar ou não, mas é um bom jogador também, tá? Além disso, tem um outro jogador, né, que é um jogador que já jogou no Grêmio, é um jogador que é um jogador na média, mas ele pode vir bem ali no time do América. Deixa eu só mudar aqui para lateral, vou botar mais aqui um lateral, só para a gente voltar, que é cadê você? O Nicolas, tá? É um lateral que vai jogar em casa, provavelmente o América vença o jogo do Cuiabá, porque é favorito contra o Cuiabá. O Cuiabá é uma equipe que tem bastante dificuldade, tá? O América é um time que não é um time brilhante, mas em casa ele é muito forte. E o Nicolas vai fazer a sua estreia, ou seja, não tem aquela questão de valorizar, ele vai jogar pela pontuação. É um lateral ok,
e talvez no Cartola ele seja uma boa opção para quem tem pouca cartoleta. Ele vai estrear custando 5 cartoletas, tá? Então, feitas as observações em relação a laterais, que eu não vou usar, tá? Nessa rodada aí eu vou com 4-3, tá? Então agora vamos sim para os jogadores que eu vou usar aqui. Na zaga, eu vou usar 3 opções, eu não sei quanto é o valor que tu pode gastar, mas eu vou te dar algumas opções caras, outras baratas, tá? Eu começaria, se eu pudesse gastar livre de custo, tá? Com o Nino do Fluminense, joga em casa, contra o Vasco, é um bom zagueiro, vem desvalorizado, ou seja, pode recuperar algumas cartoletas para quem precisa. Então, se tu tem aí como gastar 12, 13 reais, 13 cartoletas num zagueiro, eu recomendo que tu use o Nino. Gustavo Gomes, pela qualidade dele, pelos mesmos argumentos do Piquerez que eu falei antes, eu usaria o Gustavo Gomes, porque primeiro que ele é um grande zagueiro, talvez um dos melhores zagueiros aí que existe no futebol brasileiro. Vai jogar fora de casa contra o Goiás. Eu acredito que talvez seja um jogo de poucos gols. O Palmeiras não é um time que faz muitos gols. O Goiás também não é um time que faz muitos gols. Então, quem sabe role até um saldo de gols aí, um SG para o Gustavo Gomes. E eu quero também colocar um outro zagueiro aqui que joga, que é o Luciano Castan, joga contra o Santos. Acredito que o Santos é uma equipe que ataca bastante, tá? Uma equipe que agride um pouco mais os adversários, mas o Cruzeiro é uma equipe que joga muito forte dentro de casa. Luciano Castan é um jogador que tem uma boa média, não é um jogador que vai fazer você ganhar cartoletas, provavelmente, a não ser que ele, sei lá, faça um gol, tenha, enfim, né, alguma coisa muito fora da curva. É um jogador barato, 6,22, tá? Então eu acho que é uma boa opção aí para que tu possa também, né, optar por zagueiros. Mas se tu quer zagueiros um pouco mais baratos, eu diria também o Canu é uma boa opção, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender aqui, vou comprar o Canu, que é um pouco mais barato, que joga contra o Curitiba, ou seja, para mim o Curitiba deve perder esse jogo, então ficaria Canu, Nino e Gustavo Gomes. Além disso, eu gostaria de indicar também o Bruno Alves, que é um zagueiro que custa mais ou menos umas 6, 7 cartoletas, não é tão barato assim, não é um preço caro. Ele vai jogar contra o Grêmio, vai jogar contra o Bragantino, então é uma boa aposta também. Além disso, para quem gosta de apostar em jogadores medalhões e que são jogadores seguros, mas é um jogo um pouquinho, digamos assim, tem que prestar um pouco atenção nele, é o Gil. Eu também colocaria como sugestão o Gil, é um jogador mais barato, para quem tem bem pouca cartoleta. Ele é um zagueiro que todo mundo conhece, vai jogar em casa contra o Fortaleza, que é um bom time, mas aquela coisa, né? Treinador novo, Luxemburgo, o Corinthians joga precisando pontuar, precisando da resposta. Eu acho que o Gil é sim uma boa opção, caso você tenha poucas cartoletas. Mas então, a princípio, a nossa zaga ficou com Canu, poderia ser Bruno Alves, poderia ser, enfim, o Castan, né, enfim, do Cruzeiro, enfim, né? Mas vamos lá. Vamos para o meio de campo. Meio de campo a gente tem muita opção aqui, tá, pessoal? Eu acho que é meio que obrigatório a gente colocar alguém do Fluminense no meio de campo, tá? Então o que eu te diria? Tem muitas opções. Tem Ganso, tem André, tem o próprio Arias aqui, que é o jogador que eu vejo que eu vou escalar ele, porque é um jogador que tem 2 jogos já, acho que pontua bem, ele é recordista de número de passe para gols, então eu acho que o Arias é uma boa opção. Se você quiser gastar um pouquinho mais, pode ter também aqui o André, mas eu vou de Arias em nome do orçamento, tá? Arias é um jogador que eu escalaria com certeza. Eu também escalaria, já tá aqui perto, tá? O Richard Coelho, que é um jogador que pontua bem. Você pode ver que ele sempre pontua 7, 6, 5 pontos. Aí você vai dizer, bom, vai pontuar mal agora? Não sei. Ele pontua bem, talvez ele seja um jogador bom para Cartola, com uma questão de regularidade. Então, para mim, eu colocaria o Richard Coelho, que é um jogador que vai jogar em casa, aquela coisa toda. Eu acho que o Cruzeiro é franco favorito. As casas de apostas, né, inclusive, aí eu dei uma olhada antes aí, para quem curte essa questão de apostas esportivas, o Cruzeiro é franco favorito, a odd dos jogos, a ODD dos jogos é franca para o Cruzeiro, então acho que jogador do Cruzeiro a gente tem que pensar com carinho, tá? Tem um outro jogador, não porque ele
tá por aqui, mas eu acho que também é um jogador muito bom. É o Tietê, que vai jogar contra o Botafogo. Não esqueçamos, né, que o Botafogo, a gente tem aqui, o Botafogo é líder do campeonato, você está vendo a tabela aqui. Botafogo é líder do campeonato. O pessoal fica assim, mas Botafogo, bom, Botafogo é líder do campeonato, venceu as 3. Aí alguém vai dizer, bom, mas está na hora de perder. Bom, mas está jogando em casa contra uma equipe forte, pode ter espaços no contra-ataque, tinha um jogador que tem essa característica no meio de campo, então eu considero que o Tietê é uma excelente opção, tá? Para completar o nosso meio de campo, eu considero que um jogo legal também de colocar algum jogador é um jogo do Grêmio contra o Bragantino, porque o Grêmio precisa vencer, todo time precisa vencer, mas o Grêmio em casa tem que vencer, vive um momento, não chega a ser turbulento, mas é um momento em que precisa se afirmar, né? A coisa está meio assim patinando no Grêmio, então uma vitória seria importantíssima. O Grêmio está mobilizado, não jogou essa semana, então os jogadores, a não ser quem esteja muito realmente pisado, vai acabar jogando. Então aqui no Grêmio você tem diversas opções, tá? Você tem o Bitelo, que é um jogador que ele não joga tão próximo ao gol, mas ele é um jogador que dá muitos passes, participa bastante das jogadas. Talvez ele seja uma boa opção aí para você. Também tem outros jogadores no meio de campo do Grêmio, como o Vina, né, e o Cristaldo. O Cristaldo está aqui. E tem o Vina um pouco mais abaixo. Vai muito mais de quem se acredita que tem chance até de fazer gol ou dar passe para gols, né? Então, uma boa opção seria o Cristaldo, 7,99, o Vina, que custa um pouquinho menos, né? Então, digamos assim que eu colocaria aqui, eu acho que até o Bitelo, por uma questão de estar desvalorizado, eu tenho um pouquinho mais de cartoletas, mas assim, se tu não tiver cartoletas para pôr um Bitelo, pode pôr então um Cristaldo ou um Vina, que é uma boa opção também. Beleza, galera? Então, nosso meio de campo aqui está formado, vamos para o ataque. Aí no ataque, galera, tem várias opções boas aí, desde caras e baratas. Aliás, deixa eu só falar sobre, ainda voltando, tá? Sobre meio de campo. Eu não dei nenhuma opção, muito mais opções de jogadores talvez mais baratos, né? Então, se tu tá com pouca cartoleta, tem um jogador aqui que eu também anotei aqui para sugerir para vocês. Eu acho assim, esse jogo Inter e São Paulo aqui, tá? Esse jogo aqui, Inter e São Paulo, é um jogo bem interessante. Todos os times ali têm bons jogadores no meio de campo. A tendência é que saiam gols nesse jogo, tá? Então, eu cuidaria um pouquinho na questão de botar defensores e tal. É muito palpite meu, né? Mas o que eu faria? Eu acho que um jogador do São Paulo poderia jogar nesse jogo. Tem o Alisson, que é um jogador que ele, como você pode ver aí, ele vem pontuando bem, né? Pode ser que continue nessa regularidade. Tem o próprio Pablo Maia, né? Que é um jogador também que ele vem pontuando relativamente bem também. Não é um grande pontuador, mas né, talvez esteja no dia dele, tá? E tem também, mas do São Paulo, eu gostaria de falar do Nestor, do Rodrigo Nestor. Cadê você, Rodrigo Nestor? Será que ele já não está mais como provável aqui? Porque é muito dinâmico, né? Mas, enfim, Alisson, Pablo Maia. Acho que o Rodrigo Nestor ele não tá como dúvida, né? Então vamos lá. Cadê o São Paulo? Tá aqui. Filtrar. Ele nem tá mais aqui. Será que ele se machucou? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Vamos lá, tá contundido, suspenso. Porque eu tinha visto ele antes como disponível. Eu acho que não tá mais aqui. Mas beleza, gente. Eu acho que do São Paulo podem ser algum jogador do São Paulo você pode botar o Pablo Maia, o Alisson. Então eu acho que fica bem aí a gente. Vamos limpar todos os filtros aqui, deixar só os prováveis. Isso aí, só os prováveis. Então é isso, galera. No meio de campo, então, a gente pode ter essa opção aí, tá? Então, lembrando que no Grêmio você pode botar o PP não vai jogar, pode ser o Bitelo. Aqui, ó, Rodrigo Nestor, eu sabia que tinha visto ele, eu voltei só por causa disso. Rodrigo Nestor, eu acho que ele não aparecia porque ele estava mais caro
do que o que eu podia escalar. Então aqui é um jogador de meio de campo também, que ele pontua bem, tá? Eu sabia que eu não estava maluco. Rodrigo Nestor tá aqui. Então esse é um jogador também que você pode colocar. Não é um jogador tão barato, mas enfim, é um jogador para você colocar aqui. Beleza? Então vamos lá. Agora sim nós vamos para o ataque sem muita enrolação. No ataque tem muito jogador legal aqui para a gente escalar. Tem uma questão assim que os jogadores mais escalados vão ser mais ou menos, talvez, o Cano, o Hulk, que provavelmente vai ser muito escalado, apesar de ter valorizado bastante. O Suárez vai ser... Então, no ataque a gente tem aquela questão assim de não ter muito como fugir, tá? Mas eu vou tentar dar uma, pelo menos, opção aqui de time titular, que eu vou botar no time, de um jogador que eu acho que pouca gente vai escalar, para tentar fugir daqueles jogadores, para tentar diferenciar, porque a gente tem que tentar diferenciar nessa rodada, tá? Então, um dos jogadores que a gente vai colocar, eu acho que não tem muito como fugir disso, é o Cano. Tá? Primeiro, porque ele pontua bem. Segundo, porque ele está desvalorizado, então... É clássico, ele faz muito gol, obviamente. Então eu acho que não colocar o Cano num clássico, eu acho que não tem muito, porque a não ser que você não tenha mesmo cartoleta ou simplesmente por algum motivo o pessoal não simpatize com o Cano. Mas aí é uma questão pessoal. Mas eu, particularmente, acho que tem que colocar o Cano. Tá? Outro jogador que tem que estar no time, na minha opinião, é o Luis Suárez. Por diversos motivos. Primeiro, bom, todo mundo sabe, eu sou gremista, mas não é por clubismo, é que o Luis Suárez faz tempo que não marca gol, joga em casa, o Grêmio vem numa semana, passou momentos turbulentos, mas agora parece que a poeira está baixando. Então é um jogo que, cara, se tu não colocar o Luis Suárez é porque tu não acredita no Luis Suárez, e todo gremista sabe que dali pode sair muita coisa boa. Então eu colocaria o Luis Suárez de olho fechado, até mais do que o Cano, tá? Posso me queimar, não sei. Custa 11, 12 cartoletas, é um preço que dá para pagar. Então eu vou colocar o Luis Suárez. Agora eu quero citar alguns jogadores que talvez pouca gente vai escalar, embora esteja aqui, muita gente vai escalar, mas assim. Por exemplo, o Everaldo é um jogador que eu escalaria. O Everaldo, que é um jogador que vem pontuando bem, primeiro. O gráfico de pontuação dele é muito bom. Vai jogar em casa contra um time que eu acho que a tendência é o América vencer. Então o Everaldo para mim é uma opção muito óbvia, muito boa. Tá? Mas enfim, a gente tem outras opções também, tá? Não vamos ficar só nesses aqui. Por exemplo, um jogador que eu levo muita fé nessa rodada aí, por exemplo, é o Yuri Alberto do Corinthians, tá? Que joga em casa contra o Fortaleza. Está desvalorizado, a questão de equilibrar jogadores que podem pontuar, mas também que podem te render algumas cartoletas. Está aqui Yuri Alberto, não custa nem 9 cartoletas, é um valor que você pode pagar. Também você poderia escalar aqui o Felipe Azevedo, que é um jogador que está aí, está bem barato. Bem barato, é uma opção para quem não tem dinheiro mesmo, tá? Para quem não tem como colocar o Everaldo, por exemplo, pode colocar o Felipe Azevedo, que é um jogador aí que vai jogar em casa, tem toda a questão que eu falei do jogo contra o Cuiabá. Talvez não sobrou cartoleta, vai aí de Felipe Azevedo, quem sabe, né? É uma boa opção, tá? Você pode colocar também aqui um outro jogador que eu acho que é importante, que dá para você tentar arriscar aí, é o Aloísio também, mesma coisa do América, tá? Custa um pouquinho mais, o Aloísio Boi Bandido é um jogador que pontua bem, tá? Ele vem subindo aqui as pontuações dele, tá no segundo jogo. Então ele tem a questão da valorização aqui, que pode não te render cartoletas, pode até te tirar cartoletas se ele fizer uma pontuação menor, mas é um jogador que é legal de colocar. E como é clássico, tá? Não pode desconsiderar Pedro Raul, tá? Ou algum jogador do Vasco, né? Mas Pedro Raul, que é o camisa 9, é o batedor de pênalti, é o jogador, o comandante do ataque do Vasco. Então, Pedro Raul. Aí você vai falar assim, bom, mas você está escalando um zagueiro do Fluminense, está botando um jogador com... Gente, não necessariamente você tem que escalar o Nino. Se eu colocar alguém do Vasco, provavelmente eu não colocaria alguém do Fluminense aqui na zaga, mas é uma questão muito pessoal, tá? Então é isso, gente. Esses são os atacantes, né? Você tem uma série de atacantes aqui. Você vai dizer o Tiquinho Soares. Eu, apesar de ele ser artilheiro, a tendência é que ele acabe fazendo gol mais cedo ou mais tarde novamente, tá? Em grande fase. Mas eu não colocaria ele porque o preço primeiro é impeditivo para alguns. Até eu acho que eu conseguiria escalar ele.
tá? Se eu desse uma ajustada no time, e se é o jogador mais caro, provavelmente, do Cartola, ele valorizou muito, ou seja, quem escala esse jogador vai acabar perdendo cartoleta, tá? Então eu acho que não é o momento de escalar o Tiquinho Soares. Escale o verdadeiro Soares, o Soares do Grêmio. O Soares, o pistoleiro do Grêmio. Tá, gente, agora vamos para o nosso treinador aqui. Treinador é meio que assim, você tem que pensar num treinador que joga em casa, a tendência é que vença, tá? Nosso time aqui já está custando 113 cartoletas, mas você viu que eu dei opções mais baratas, tá? Então, você pode usar as opções que eu dei, tá? O ideal é gastar até umas 110, claro, até o que você tem, mas como a maioria não tem, esse preço estaria legal. Então, você poderia optar por um treinador bem barato, né? Como o Emerson Ávila do Goiás, só que a tendência é jogar contra o Palmeiras e talvez não ter um resultado tão bom, né? Uma opção muito boa é o Vanderlei Luxemburgo, que joga em casa contra o Corinthians, tá? Ou até mesmo, eu pensei também aqui no Dorival Júnior, que ele está desvalorizado, joga contra o Inter, um jogo bem difícil, Inter precisando ganhar também, porque o Inter veio de um empate no meio da semana, joga fora de casa, não tem a pressão da torcida, mas eu acho que o Inter precisa dar uma resposta para a torcida mesmo sendo fora de casa. Então talvez Dorival Júnior seja uma boa opção. Ou, quem sabe, né? Você bote, se quiser gastar um pouco menos, o professor Vanderlei Luxemburgo. Tá certo, gente? Então é isso. Vamos rapidamente escalar o banco de reservas. O banco de reservas é mais por uma questão se tiver alguém aqui que possa não jogar, né? Botar um goleiro aqui. Enfim, como eu falei, pode ser o Gabriel Grande. Tem uma notícia de hoje, né? Já fizemos vídeo, inclusive, que o Adriel pediu desculpa e tal. Então, não acho que ele volte agora pro gol. Então, talvez para essa rodada o Gabriel Grande seja uma boa opção. Uma outra opção também é o Rafael, né? Que esse sim vai jogar contra o Inter, pode até ser exigido, fazer boas defesas. Então, o Rafael é uma boa opção para mim. Aqui, como nós escalamos o Canu, e nós falamos do Gil, eu vou botar o Gil na reserva da zaga. No meio de campo aqui a gente tem vários jogadores que poderiam entrar, né? Para fugir um pouco do óbvio, embora talvez ele não jogue, né? Mas se ele jogar... aliás, se ele não jogue, não. Talvez ele não jogue no nosso time, porque nosso time tem todos os titulares confirmados até agora. Mas eu colocaria também um jogador aqui, que é o Nicão, que é um jogador do Cruzeiro. Ah, mas por que o Nicão? Porque o Nicão é um jogador de meio, participa de jogadas de ataque, não vem bem, então tá na hora de dar uma resposta. Então eu acho que o Nicão é uma boa opção, embora é provável que ele nem jogue, né? E aqui no ataque, você tem inclusive uma opção de colocar o outro Everaldo. Lembra que nós escalamos um Everaldo aqui no ataque? Né? Um Everaldo aqui do América. Você pode fazer uma dupla de Everaldos, é também uma boa opção, tá? Tá desvalorizado, pode valorizar então, pode dar algumas cartoletas. Vai jogar em casa contra a equipe do Curitiba, que é uma equipe que eu acho que é uma das mais fracas do campeonato. Então, quem sabe aí o Everaldo. Você pode até botar, se você tem pouca grana, você pode até botar, por exemplo, tirar o Cano ou tirar o Soares e botar os dois Everaldos, né? Se você precisar ajustar aí. Como capitão, aí fica a teu critério. Eu colocaria ou o Cano ou o Luizito aqui. Eu vou colocar o Luizito porque dessa vez eu vou ser clubista. Ele já é o capitão, um dos capitães do Grêmio. Então é isso. Esse ficou o nosso time aqui. Vamos ver como é que ficou, só para revisar e encerrar o jogo. Encerrar nossa escalação, encerrar o vídeo. Cássio do Corinthians, Nino do Fluminense, Cano do Bahia e Gustavo Gomes, que joga fora do Palmeiras, tá? Lembrando que você pode buscar opções mais baratas aqui no Nino, por exemplo, ou se você escalar alguém do Vasco, daí tira o Nino e bota, por exemplo, o Gil aqui na zaga. Meio de campo, jogadores que podem ajudar no ataque, né? Então eu prefiro botar jogadores que ataquem, né? Que possam fazer gols ou passes, né? Tem gente que prefere botar jogadores que desarmam. Também é uma opção, tá? Então, o Coelho aqui, do Richard Coelho aqui do Cruzeiro, o Tietê do Botafogo, que joga um clássico. Aliás, joga um clássico não, joga em casa contra o Atlético Mineiro. O Bitelo, que joga em casa, mas você pode botar também o Vina, o Cristaldo, que são um pouco mais baratos e são excelentes opções. Talvez até o Cristaldo seja uma opção tão boa quanto o Bitelo. E o Arias, porque é um jogador que sempre
acaba pifando os jogadores para fazer gol. E aí a gente conta com o Arias, dupla Arias e Cano, viu que eles já estão jogando até pertinho aqui, que é para dar sorte pro Cano. Espero que a gente não entre pelo Cano e o Cano faça pelo menos um gol, então, caso você escolha, né? E aí tem o Everaldo no ataque e o Luizito Soares é a esperança de gols. E aí técnico pode ser o Luxemburgo, pode ser talvez até o Dorival Júnior, acho que é uma boa opção. Custou 120 cartoletas, mas você viu que eu dei opções mais baratas, então você pode montar um time aí tranquilamente com 110 cartoletas, um time bem competitivo, tá, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido aí as nossas opções. Espero que a gente possa voltar no fim da rodada e falar que fez mais de 70, 80 pontos aí, quem sabe, para voltar à nossa normalidade. E depois eu quero saber nos comentários aí o que vocês acham da escalação, se vocês concordam, tem outras opções também. Feito, galera, o vídeo já está um pouquinho longo, 30 minutos, mas escalar cartola é assim, a gente tem que falar todas as opções. Espero que vocês tenham gostado, encontramos vocês nos próximos vídeos. Valeu, pessoal, fui, até mais, boa sorte a todos.